Ei meninas, boa noite, sejam bem-vindas a mais uma live aqui do Cantinho da Nutri. E hoje é dia da gente esclarecer as perguntas de ontem, lá do nosso quiz. Quem aqui respondeu as perguntas e acabou ficando com uma ou outra dúvida? Eu sei que teve perguntinhas lá, né, que propositalmente colocaram a pulga atrás da orelha. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Para vocês que estão chegando agora, a gente vai conversar sobre dieta da síndrome do ovário policístico para pacientes magras. Então, você que não sofre de sobrepeso, obesidade, não quer, não deseja perder peso, como deve ser a dieta e o tratamento para você. A gente vai falar um pouquinho também sobre a dieta das vegetarianas e veganas. Precisa de cuidado, não precisa? É possível tratar, não é? Quais são aí, né, os mecanismos de conduta que a gente pode usar para ajudar essas pacientes? A gente vai falar também sobre diminuição da testosterona, sobre as consequências que a síndrome do ovário policístico pode ter e pode tomar para a mulher que não faz um tratamento adequado, que não tem aí, né, uma base, né, de tratamento muito consolidada. Beijo pra Lady Márcia, manda beijo, beijo Lady. A gente vai falar sobre a mulher com SOP que usa indutor. Então, tô vendo que muita gente tem dúvida, né, sobre o uso dos indutores de ovulação. Recebi muita dúvida referente ao quiz de ontem e também referente aqui, referente não, mas também nos stories, né, no inbox, no direct. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar também sobre atividade física no tratamento da SOP, quais são as melhores alternativas, por que a resposta que estava lá no quiz não é a resposta que todo mundo achou que era a melhor. A gente vai falar também sobre a progesterona, né? Muita gente com dificuldade aí em aumentar a progesterona, um sintoma, uma consequência muito comum da síndrome do ovário policístico e que nem todo mundo sabe lidar. A gente vai falar também sobre a importância do sono no tratamento da SOP. Então, quem tem síndrome do ovário policístico aí, levanta a mão. Vou mandar um beijo para mais uma seguidora aqui que me pediu, a Jana Tavares. Beijo para você. Olha só, quem aqui é portadora da síndrome do ovário policístico? Levanta a mão, coloca eu nos comentários, coloca aquele dedinho assim pra cima, para eu saber que você é uma dessas portadoras da SOP. E antes da gente começar aqui com todos esses assuntos maravilhosos que eu trouxe aqui para nossa live de hoje, eu quero pedir um favor para vocês. Por quê? Gente, somos em mais de 200, aliás, em aproximadamente de 10 a 20% da população feminina que sofre com a síndrome do ovário policístico, seus sintomas e suas consequências. Isso soma aí mais ou menos 100 milhões de casos em todo o mundo. E isso é muita gente, né? Significa que cada uma de vocês aí, ó, que colocou que é portadora, que tem síndrome do ovário policístico, conhece pelo menos outras 2 mulheres que também sofrem por conta da SOP. Isso é muita gente, né? Então eu quero aqui pedir a sua ajuda para fazer com que esse vídeo explicativo e esse vídeo de conteúdo chegue a mais pessoas. Como que você pode me ajudar? Tá vendo esse aviãozinho que tá aqui embaixo? Do lado da onde você escreve os comentários? Clicando nesse avião, você consegue mandar o nosso vídeo ao vivo para outras mulheres que estão aí na sua lista de amigas. E isso vai fazer com que mais gente tenha acesso à informação de qualidade sobre a SOP e o seu tratamento natural. E aí, posso contar com vocês? Sim ou não? Quem vai me ajudar a propagar esse tipo de informação? E, gente, é muito importante que a gente fale sobre a síndrome do ovário policístico, né? Constantemente. Participantes lá dos meus grupos de desafios e dos nossos programas de tratamento dizem que sentem vergonha de se expor, né? Sentem vergonha de dizer que são portadoras, sentem vergonha de falar sobre a síndrome do ovário policístico ou de compartilhar conteúdo sobre a síndrome do ovário policístico, porque muita gente ainda relaciona a síndrome do ovário policístico com casos de esterilidade, com casos de mulheres que são estéreis, né, que não podem, que não conseguem, né, de forma alguma engravidar. E na verdade, gente, esse é um dos maiores mitos que envolvem a síndrome do ovário policístico. Uma das formas que a gente tem de fazer com que isso não aconteça mais e não assombre mais mulheres é justamente a gente falar sobre isso, a gente esclarecer sobre a síndrome do ovário policístico e a gente falar realmente, né, sobre o que é a SOP, sobre quais são os sintomas que a síndrome do ovário policístico tem, falar sobre quais são as opções de tratamento que as mulheres com SOP sentem, né, que elas têm ali à disposição. E isso vai fazer com que cada vez mais mulheres busquem um tratamento adequado e um tratamento de verdade para um problema tão sério que pode acarretar em tantas consequências para a nossa saúde, né? Hoje mesmo eu até coloquei aqui nos stories, um rapaz me procurou no inbox
perguntando sobre o grupo de desafios de 30 dias, porque ele estava interessado em comprar o produto para a namorada dele. Gente, achei a coisa mais sensacional do mundo. Primeiro porque esse cara não estava aqui só pra aloprar, só pra zoar ou pra falar bobagem na live. Ele estava aqui para realmente conhecer o problema e para entender as dificuldades que a namorada dele passa diariamente para conseguir ter um tratamento de verdade, né, para síndrome do ovário policístico. E através dos conteúdos aqui do Instagram, ele entendeu que muitas queixas que ela tem não eram só frescuras, eram problemas de verdade. E ele comprou, ele fez a inscrição dela no desafio de 30 dias contra a SOP. E eu tenho certeza que essa pessoa vai ter muito mais facilidade em cumprir, né, com o que precisa ser cumprido no tratamento, do que as mulheres que estão aí, né, ao lado de homens que sequer conhecem o problema, que não sabem o que significa uma SOP, que não sabem o que significa uma síndrome e que muitas vezes estão julgando as suas parceiras ao invés de ajudá-las a ter um tratamento de verdade. E eu quero deixar aqui os meus parabéns para esse homem que foi lá e fez diferente, né? Procurou informação, procurou conhecimento e, mais do que isso, né? Presenteou ela com algo que com certeza vai fazer toda a diferença para ela de hoje em diante nessa luta aí contra a síndrome do ovário policístico. Então, vamos começar? Alguém aqui perguntou, né, qual que é o tema da live de hoje? Olha só, eu falei aqui no começo, a gente vai falar sobre um monte de coisa que envolve a síndrome do ovário policístico. Basicamente, vamos comentar, né, as questões que estavam lá no nosso quiz de ontem. Toda segunda-feira tem quiz aqui no Cantinho da Nutri e aí na terça-feira, na hora da live, eu esclareço, né, sobre as perguntas que deixaram dúvidas e que de repente vocês não entenderam muito bem. Vamos lá, a primeira pergunta que era do quiz ontem era sobre a dieta da SOP para mulher que é magra, né? Quem aqui é portadora da síndrome do ovário policístico e não sofre com sobrepeso e obesidade? Não quer emagrecer, não tem necessidade de perder peso, não tem como intuito ou como objetivo o emagrecimento, mas sofre para tratar a síndrome do ovário policístico. Coloca eu aqui nos comentários. E mais de 700 pessoas erraram essa enquete. A pergunta era como deve ser a conduta dietoterápica, a dieta, né? O tratamento alimentar da mulher que é portadora da síndrome do ovário policístico e não tem sobrepeso e obesidade. E mais de 700 pessoas colocaram ali as mais variadas alternativas dentre as incorretas. Tinha alternativa que dizia que deveria ser zero carboidrato com muita proteína e gordura. Tinha alternativa que falava que precisava de uma restrição calórica e de carboidratos. Tinha alternativa que falava que precisava ter uma alimentação low carb, né, com restrição de carboidrato, mas com muita proteína e gordura. E, na verdade, gente, a dieta da mulher que é portadora da síndrome do ovário policístico e não tem sobrepeso e obesidade deve ser uma dieta low carb, ou seja, é uma dieta que tem um menor consumo de carboidrato em relação em referência, na verdade, às nossas diretrizes e com mais calorias, tá? Então, o quesito energético, gente, o valor calórico é muito importante de ser analisado quando a gente fala de dieta alimentar para a mulher que é magra. Então, para quem não tem sobrepeso e obesidade, não quer emagrecer, tem a gordura só do buchinho, né, como vocês estão falando aqui nos comentários, a dieta ela deve ser uma dieta que respeita a sua necessidade calórica, e aí vai depender se você, enfim, faz atividade física ou não, como que é o seu dia a dia, como que é o gasto calórico que você tem, por exemplo, na sua atividade profissional. E aí, calculando essa necessidade energética, né, essa quantidade de calorias que você precisa consumir por dia, a gente determina aí que entre 30% e 40% dessa caloria vem do carboidrato. Então, o carboidrato, ele tá presente na dieta que trata a síndrome do ovário policístico, tanto na mulher que é magra como na dieta da mulher que tem sobrepeso e obesidade e pretende perder peso, mas a caloria, por não estar tão baixa, faz com que o consumo absoluto do carboidrato também não fique tão baixo. Então, um exemplo que eu dou muito e que fica muito claro de entender, né? Uma mulher que tem sobrepeso e obesidade e pretende emagrecer, quer emagrecer, tem como objetivo a redução do peso. Ela vai ter lá uma dieta chutando, tá, gente? 1.200 calorias, dos quais 30% é representado pelo carboidrato. Isso vai dar um número X de gramas de carboidratos que ela vai consumir no dia a dia. Agora, a mulher que não tem sobrepeso e obesidade, ela vai consumir, sei lá, 3.000 calorias no dia,
E dessas 3.000, 30% vão ser de carboidrato, o que vai dar, sei lá, 250 gramas de carboidrato no dia. Então percebe que a quantidade de carboidrato que a mulher com síndrome do ovário policístico magra consome é em percentual da sua própria dieta, o mesmo que a mulher que tem sobrepeso e obesidade. O que vai determinar a quantidade em gramas e, consequentemente, o volume do carboidrato da dieta é a quantidade de calorias que essa pessoa vai consumir. Então é muito importante que a gente leve em consideração isso. Nem a mulher que tem sobrepeso e obesidade, nem a mulher que é magra, nenhuma mulher com SOP deve fazer dietas restritas demais em carboidrato. A ideia não é reduzir a ponto de zerar o consumo de carboidratos. A dieta da proteína, a dieta cetogênica, a dieta do Atkins não são cardápios, não são condutas que ajudam no tratamento da SOP. Muito pelo contrário, elas podem promover, na verdade, a piora dos sintomas. E tanto a mulher magra quanto aquela que tem sobrepeso e obesidade precisam ter uma redução em percentual do volume de carboidrato que elas ingerem, mas isso torna o consumo delas aí entre 30% e até 40% do volume que ela ingere na dieta como um todo, beleza? E olha só, gente, também é muito importante lembrar que não é só a quantidade de carboidrato que importa, é o tipo de carboidrato que a gente está escolhendo para nossa dieta. Então, você vai ingerir aí do seu volume calórico total 30% até 40% de carboidratos, mas esses carboidratos devem ser muito bem escolhidos, né? Carboidratos de preferência integrais, de baixo índice glicêmico, carboidratos vindos, né, de alimentos naturais, como as raízes, os cereais, os grãos, e não alimentos industrializados, ricos em adoçantes, corantes, conservantes e tudo mais, certo? Alguma dúvida dessa primeira questão? Se tiverem, podem colocar aqui nos comentários, que aí a gente já vai esclarecendo antes de passar para o próximo assunto, que é sobre a dieta vegetariana, né? Tem alguém vegetariano ou vegano aqui na live? Coloca aqui sim ou que não nos comentários para mim. Hoje o copo não é do cantinho da Nutri, gente. Hoje o copo é do aniversário do meu filho. Olha só, dieta vegetariana e vegana. Olha só, um depoimento espontâneo da Flavinha aqui. Ela falou que fez o programa de combate à SOP, perdeu 9 quilos em 3 meses. Olha que incrível, né? E a gente tá com um grupo de oferta para o programa de combate à SOP aberto somente até amanhã. Só entra até amanhã. Eu sei que vocês tentaram entrar lá no primeiro link que eu deixei nos stories e deu que o grupo tava lotado, mas eu já coloquei um segundo link, tá? Depois eu fiz um novo stories e coloquei lá um outro link para quem não conseguiu entrar no primeiro poder entrar nesse novo grupo. Lembrando que é só até amanhã, beleza? Olha só, dieta vegetariana e vegana. Quem aqui não tem o hábito, não tem a cultura, né, de consumir produtos de origem animal, proteínas de origem animal, precisam tomar cuidado quando o assunto é tratamento para SOP, tá? Cerca de 900 pessoas responderam que era totalmente possível tratar a síndrome do ovário policístico com uma dieta vegetariana ou vegana. E a alternativa que eu julguei ser a mais apropriada para ser a correta, e que estava marcada lá no quiz, era que a dieta exige cuidados, né? E que ela precisa ser muito bem pensada e muito bem elaborada. E por que eu falo isso, gente? Porque a dieta vegetariana e vegana, ela pode muito bem ser uma dieta completamente saudável, mas quando a gente exclui do nosso dia a dia as fontes de proteína animal, a gente exclui também a maior parte dos alimentos que são isentos de carboidrato. E isso faz com que aquele percentual que eu falei da dieta, que vem, né, que representa a quantidade de carboidrato da dieta, fique mais alto do que o ideal. Então, os alimentos que são muito ricos em proteínas e que não são de origem animal, que são as proteínas vegetais, normalmente também são acompanhados de quantidades boas de carboidratos. Isso não torna o alimento ruim, não torna o alimento não saudável. Ele é saudável e ele pode fazer parte do seu dia a dia. Só que isso vai elevar naturalmente a quantidade de carboidrato que você está consumindo na sua refeição. Se a gente coloca muito alimento vindo de gordura, né, muito alimento rico no nutriente gordura, a gente vai reduzir demais o consumo de proteína que essa mulher tem no dia a dia. E isso pode ser ruim. Então, é possível tratar a síndrome do ovário policístico com uma dieta vegetariana ou vegana? É, só que ela exige cuidado, ela exige equilíbrio e ela exige um monitoramento até maior do que a dieta que é carnívora, digamos assim, tá? E por que isso, gente? Por conta dessa questão, né? Tipo, dos alimentos que são fontes de proteína vegetal também terem carboidratos. Nas mulheres que apresentam uma síndrome do ovário policístico mais descompensada,
que tá em desequilíbrio há mais tempo, que tá há muitos meses sem ter ciclos menstruais, que tem altíssimos níveis de produção de andrógenos, que o sintoma clínico da mulher tá muito agressivo, tá com muita queda de cabelo, tá com muita acne, tem muito excesso de pelos e tudo mais, pode ser que ela precise de um medicamento no primeiro momento para ver o controle desses sintomas e dessas manifestações, e daí então ela continue com o tratamento depois, só com a dieta, sendo ela vegetariana ou vegana, tá? Então, pela minha prática clínica, né, pelas pessoas que eu atendo, é um caso comum, é um caso mais recorrente das mulheres precisarem da intervenção medicamentosa para terem um controle do quadro, e aí depois a gente faz uma manutenção desse controle com a dieta. Agora, quando a pessoa não é vegetariana e vegana, aumenta a probabilidade da gente conseguir esse controle só com a dieta, tá? Então é mais ou menos isso que eu quero dizer. É possível? Para algumas pessoas é, mas não é algo tão fácil e tão simples, por exemplo, que vocês possam fazer sozinhas, e mesmo com o acompanhamento de uma nutricionista pode ser necessária a intervenção de medicamentos, obviamente indicados pelo médico, tá bom? Eu vi alguém aqui falando sobre profissionais, né? Eu estou com muita queda de cabelo. Qual médico procurar para mim saber se eu tenho SOP? Mas, Lúcia, o médico que faz o diagnóstico da síndrome do ovário policístico é o endocrinologista, tá? Não é o gineco, meninas. Algumas de vocês responderam aqui ginecologista, mas o gineco, ele vai olhar para a síndrome do ovário policístico do seu ponto de vista físico, né? Ele vai olhar ali o aparelho reprodutor só. E o endocrinologista vai te olhar de uma forma mais ampla, levando em consideração as suas alterações hormonais como um todo. Então, o gineco, quando ele faz diagnóstico da SOP, ele fica mais restrito a olhar a parte funcional do aparelho reprodutor. Então, ele vai olhar se, por exemplo, o seu ovário tem ou não cisto. A formação de cisto, gente, é só um critério de diagnóstico para SOP. Tem mulher que tem síndrome do ovário policístico que nem tem cisto. É super normal e é até muito comum. E o endocrinologista, ele vai olhar a mulher como um todo. Como a síndrome do ovário policístico envolve alterações hormonais vindas de várias glândulas, sim, o ovário é um exemplo, mas glândula pituitária, glândula suprarrenal, tireoide, é importante que seja pelo médico endócrino, porque aí ele vai olhar todo o eixo hormonal da mulher e não só o eixo dos hormônios sexuais, tá? Não só ali a parte não só a parte física, né? A parte morfológica do nosso organismo, tá bom? Voltando aqui, a terceira questão, que também muita gente, né, fez balalá, mais de 1.000 pessoas erraram, era em relação à diminuição da testosterona. Coloquei lá alguns exemplos, né, de itens que poderiam fazer com que a gente conseguisse uma diminuição da testosterona, e a maior parte das pessoas assinalou ou hortelã ou soja e esqueceu da alternativa correta, que eram todas as alternativas. E por que todas as alternativas eram corretas e mais de 1.000 pessoas erraram? Porque uma das alternativas era a cerveja. E aí muita gente me mandou inbox perguntando: Carol, você tem certeza que cerveja baixa de testosterona? Nossa, mas cerveja faz efeito, cerveja dá certo, cerveja pode, cerveja não pode. E sim, gente, eu até coloquei lá nos stories depois um story, né, para vocês arrastarem a tela para cima e poderem ver um dos artigos que eu usei para fazer esse questionário, né, para fazer essa pergunta. E existem, na verdade, vários estudos que mostram que o consumo regular de cerveja promove a diminuição da testosterona. Mas é claro que esses estudos são feitos, na maioria das vezes, em homens, né, e as mulheres é que são as portadoras da SOP. Então, eu não recomendo para nenhuma paciente minha que faça uso regular da cerveja com o intuito de diminuir testosterona, mas o uso pode sim fazer com que haja uma diminuição na produção da testosterona, porque ela aumenta a conversão em estrógeno, tá? Então, para o homem é muito ruim, para a mulher com síndrome do ovário policístico pode não ser tanto. Mas o consumo da cerveja normalmente está relacionado ao consumo do álcool, e ele sim pode ser muito prejudicial para o tratamento. Então, uma coisa é fato, né? A cerveja, principalmente por conta da cevada, é um item que poderia promover ou facilitar a diminuição da testosterona. Mas não é algo que a gente hoje em dia faça indicação pensando numa conduta de tratamento para SOP por conta dos malefícios
né, da fermentação da própria cevada, da fermentação do próprio carboidrato e também por conta da questão do álcool, tá? Mas é importante vocês saberem dessa relação, até porque se os maridos estão tomando muita cerveja, isso pode prejudicar a fertilidade também do homem, tá? Porque diminui testosterona, aumenta estrogênio, diminui também a questão da fertilidade masculina, tá? Então, esclarecendo aqui, gente, não estou indicando que vocês tomem cerveja para diminuir testosterona, tá? Nesse sentido, fica muito mais viável e muito mais seguro que vocês usem realmente a hortelã, por exemplo, né, no chazinho aí de todo dia à tarde, do que vocês usarem uma lata de cerveja. A próxima questão era sobre as consequências da síndrome do ovário policístico, né? O que pode causar em uma mulher que não faz o tratamento adequado da SOLP. E lá tinham várias alternativas e, infelizmente, todas elas eram possíveis consequências da SOLP. Gente, fica aqui o meu alerta, tá? É muito importante que a gente trate a síndrome do ovário policístico mesmo quando os sintomas não estão incomodando. Então, quem usa anticoncepcional, eu vi também um murmurinho aqui, né, no chat enquanto eu tava falando, quem usa anticoncepcional pode ser que vocês não estejam sentindo as consequências estéticas da síndrome do ovário policístico. Porque o anticoncepcional realmente mascara a maior parte das manifestações da síndrome. Então, queda de cabelo, acne, oleosidade de pele, de couro cabeludo, excesso de pelos. Muitas vezes o anticoncepcional, ele dá uma mascarada nisso, né? Porque ele força a nossa testosterona livre a ficar baixa porque aumenta o SHBG, que é a proteína transportadora de hormônio sexual. Quando o SHBG tá alto, ele se liga à testosterona e aí sobra menos testosterona no nosso organismo, fazendo com que haja menos conversão de testosterona em dihidrotestosterona, que é o precursor que causa os sintomas estéticos. Mas a mulher que usa anticoncepcional e não tem esses sintomas, ela também está sujeita a ter as consequências, tá? Porque anticoncepcional, gente, não trata e muito menos cura a síndrome do ovário policístico. A Yatanemai, a Mai provavelmente perguntou aqui se o anticoncepcional cura a SOP. Gente, SOP nem tem cura, tá? SOP é uma síndrome, como toda síndrome, ela não tem começo nem fim. Ela tem tratamento, ela tem controle, mas ela não tem cura. E o anticoncepcional sequer trata a síndrome do ovário policístico, ele atua realmente mascarando os sintomas. Um exemplo que eu gosto muito de dar, para que vocês entendam, né, o real papel do anticoncepcional no tratamento da síndrome do ovário policístico. Imaginem que vocês têm aí na casa de vocês uma parede e essa parede está mofada. Por que ela está mofada? O mofo é um sintoma estético dessa parede, né? Assim como é a sua queda de cabelo, a sua acne, excesso de pelos e tal. E esse mofo, ele tá acontecendo porque tem um cano furado ali dentro da tua parede. O anticoncepcional seria uma pintura. É como se você contratasse um pintor e ele fosse lá e pintasse a sua parede por cima do mofo. Ele vai lixar, vai tirar o mofo que tá ali mais aparente, vai pintar e vai esconder esse mofo. Só que depois de um tempo, esse mofo vai ressurgir. Por que ele vai ressurgir? Porque a nova pintura, ela não tratou a causa do mofo. Ela simplesmente resolveu o sintoma, né? Ela simplesmente resolveu a manifestação do problema. O real problema, que era o cano vazando, continua lá vazando. Então, em algum momento, esse mofo vai reaparecer, vai ressurgir. Qual que é o jeito de você não ter mais mofo na sua parede? Quebrar a parede e consertar o vazamento. A síndrome do ovário policístico, gente, é uma patologia onde a gente tem várias alterações hormonais, que começam em duas situações muito comuns. Disbiose, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal, e resistência à insulina, que acontece por má alimentação, sedentarismo, altos níveis de estresse, má qualidade de sono, entre outros pilares. Se você não começar o tratamento por essas duas circunstâncias, né, se você não começar o seu tratamento por essas duas bases, tudo mais que você estiver fazendo vai estar preocupado em cuidar do sintoma e não da causa. É por isso, por exemplo, que na mulher com síndrome do ovário policístico, depilação a laser não dá certo. Né? Muita gente fala, Carol, eu gastei horrores para fazer depilação a laser e não deu certo. Porque quando você vai lá e faz o laser, você tá pegando tinta e pintando a sua parede, né? Você tem um pelo que tá te incomodando, que é uma questão estética, que está manifestando uma alteração hormonal, que seria o aumento dos hormônios masculinos. E aí, quando você cuida só do pelo, sem olhar pelo que tá, né, sem olhar para o que tá por trás disso, você tá se preocupando só em cuidar do sintoma e não da causa.
Então é importante que vocês saibam que o anticoncepcional não é tratamento para SOP. E mesmo que você não tenha manifestações pelo uso do anticoncepcional, você pode ter as consequências. E quais eram as consequências, né? Alguém aqui que não viu o quiz perguntou. A primeira delas é câncer de endométrio, né? Então, ter ciclos menstruais irregulares, ter amenorreia, oligomenorreia, né? Alterações no ciclo menstrual, onde a mulher fica muitos meses sem menstruar e, consequentemente, né, sem ovular, pode causar aí câncer de endométrio com o passar dos anos. Diabetes, que é a consequência mais comum, né? E que é a que as pessoas mais relacionam justamente por conta da resistência à insulina. Doenças cardiovasculares, né, trombose, embolia, tromboembolia. E isso tem muito a ver, inclusive, com o uso do anticoncepcional, né? Por que as mulheres com síndrome do ovário policístico têm maior tendência a aumento de doença cardiovascular na maior parte das vezes? Porque elas fazem uso prolongado de medicamentos anticoncepcionais com altíssimos níveis de hormônios. E isso pode fazer muito mal, tá? Então essas são as consequências e todas elas eram verdade. A quinta pergunta foi sobre a mulher com SOP que usa indutor. Vamos falar aí com vocês, né, que estão dizendo aí que querem engravidar. Gente, o que é muito importante que vocês saibam disso, né? A mulher com síndrome do ovário policístico que não está conseguindo engravidar, que está tentando e não está conseguindo, ou que já teve aí uma notícia do médico de que não vai conseguir engravidar de forma natural, que precisa do uso de indutor, ou que precisa de um tratamento, ou de uma FIV, etc. Vocês têm que entender que, assim como o exemplo da parede, a anovulação, ou seja, a ausência da ovulação, é um sintoma de um problema maior. Então, você tem uma alteração hormonal, provavelmente um aumento dos hormônios masculinos, que vai fazer com que o sintoma, ou seja, a manifestação dessas alterações, seja a ausência da ovulação e dos ciclos menstruais. E essa é a principal razão pela qual as mulheres com síndrome do ovário policístico apresentam dificuldade para engravidar. Se você trata essa causa, ou seja, se você consegue o reequilíbrio dos seus hormônios, você volta a ovular e, consequentemente, você tem uma alta chance e uma alta tendência a engravidar, que é o que todas vocês aqui que estão dizendo que querem engravidar desejam. Qual que é o caminho mais curto para isso? Ou que o médico muitas vezes, né, sugere que vocês usem indutor. Porque o médico, principalmente o ginecologista, né, que não é o médico que entende da SOP como um todo, que não é o médico que olha para todas as alterações hormonais. O que ele vai pensar? Ah, a minha paciente quer engravidar. Ela não está engravidando porque ela não está ovulando. Vou passar um remédio que faça ela ovular, que é o papel do indutor. O indutor vai obrigar o seu ovário a soltar um óvulo ali na trompa. E aí, a partir do momento que ela ovula, ela pode engravidar. É simples assim, gente? Não, não é, tá? Por quê? Se o seu corpo não estava ovulando, como eu falei, a anovulação é um sintoma de algo maior. O que é esse algo maior? São as alterações hormonais. Se você não está engravidando porque tem alterações hormonais, usar um indutor de ovulação não vai corrigir essas alterações. Ele vai passar por cima dessas alterações e vai obrigar o seu ovário a expelir um ócito, né? A promover ali uma ovulação. Mas ele não vai corrigir as alterações hormonais que estavam impedindo isso. E aí, o que muitas vezes acontece? Ou a mulher com SOP usa o indutor e simplesmente não engravida, né? Faz um ciclo de 3 meses, depois para mais 3 meses, repete mais 3 meses e a gestação parece que nunca acontece. Ou ela engravida e acaba perdendo o bebê, né? Altíssima incidência de aborto em mulheres que têm síndrome do ovário policístico e usam indutor. E por quê? Se você não está ovulando, por exemplo, porque a sua testosterona está alta, usar um indutor, que vai fazer com que você tenha um pico de LH, não vai diminuir a sua testosterona. E essa testosterona alta pode impedir a fixação do embrião e mesmo depois da anidação pode fazer com que haja uma perda gestacional. Se você não está ovulando porque você tem baixa progesterona, que também é algo extremamente comum na síndrome do ovário policístico, promover um pico de LH para que haja uma ovulação não vai aumentar a sua progesterona. E aí, com baixa progesterona, seu endométrio fica fino, o feto não tem onde se prender, né? Não ocorre a fixação do embrião. E aí, consequentemente, não tem gestação. Então, gente, usar indutor nem sempre é o bom caminho para a mulher que tem síndrome do ovário policístico. A gente precisa primeiro identificar as alterações hormonais que estão presentes nessa mulher, para depois, né, com elas corrigidas, a mulher ovular novamente e naturalmente. A mulher com síndrome do ovário policístico, ela é infértil? Não, ela não é infértil.
ela passa, né, um período, de repente, uma infertilidade que eu chamo de transitória, enquanto os hormônios estão desequilibrados. Então, é como eu falei, o seu corpo, gente, o nosso corpo ele é extremamente inteligente. Se o seu organismo está identificando que não há produção de um hormônio que é importantíssimo para manter a gestação, ele não vai permitir que essa gestação aconteça. E é por isso que a gente não ovula. Meio que um mecanismo de defesa do nosso organismo, justamente para evitar uma perda gestacional, para evitar um nascimento de natimorto, ou um parto prematuro, ou uma perda gestacional nas primeiras semanas. Então, se o seu corpo não está ovulando, ele está te protegendo de algo que seria pior, né? E a gente precisa só corrigir esse problema para que o corpo, então, volte a ovular. Síndrome do ovário policístico não causa esterilidade, que seria uma infertilidade atemporal, né? Tipo, para sempre, sem remédio. Quando a gente tá com os nossos hormônios desequilibrados, por um mecanismo de defesa, a gente não ovula, logo a gente não engravida. Quando a gente corrige essas alterações hormonais, a gente volta a ovular naturalmente e não só consegue engravidar, como também vai ter uma maior tendência a continuar grávida e ter esse bebê, tá? Então é muito importante que vocês vejam isso. Onde todo mundo errou na questão do quiz. Muita gente, deixa eu ver, 900 pessoas erraram porque assinalaram que todas as alternativas eram coerentes com situações onde a mulher é portadora da SOP e usou indutor. E na verdade, gente, não há estudos que correlacionem hipertensão na gestação com o uso do indutor, tá? O aumento da pressão arterial é comum na mulher que é portadora da síndrome do ovário policístico, por isso a questão cardiovascular. Mas não é por conta do indutor, é por conta da própria patologia, tá? O que normalmente é mais comum de acontecer na mulher com SOP é a hiperestimulação ovariana, gente, que é algo extremamente sério, tá? Então não usem indutor por conta. Clomid, Indux, tem uma série aí, né, de indutores que eu vejo o pessoal recomendando até tipo em grupo do Facebook, isso é extremamente sério, né, usar indutor por conta pode promover uma hiperestimulação ovariana, o seu ovário crescer demais e estourar, né, literalmente estourar, romper, e você acabar perdendo os seus ovários. Pode acontecer, né, que é até o mais comum do que isso, seria o caso de perda gestacional, justamente por não ter corrigido a base do problema antes, e a questão também do nascimento de parto prematuro, tá? Mas hipertensão arterial gestacional não tem estudos neste momento, né, que relacionem com sabedoria aí, com o uso do indutor, tá bom? A sexta pergunta era sobre a melhor atividade física para a SOP. Qual é a melhor atividade física para o tratamento da síndrome do ovário policístico? Coloquem aqui nos comentários. Muita gente errou, né? 700 pessoas responderam que era musculação. E, gente, não tá totalmente errado, né? Mas a pergunta era a melhor atividade física para a mulher com SOP começar. E a melhor atividade física para a mulher com síndrome do ovário policístico que precisa começar a fazer atividade física é a atividade que ela gosta mais. Musculação, gente, para vocês que estão aqui respondendo, é verdade, é verdade. A musculação ajuda no tratamento da SOP, porque vai favorecer o controle hormonal, diminuição da resistência à insulina, tem uma série de benefícios que a musculação promove para o tratamento da SOP e, consequentemente, né, para a nossa alteração hormonal. Mas, para você que está aí sedentária, que não treina faz tempo, que não gosta de academia, não vai começar pela musculação, porque você não vai ter benefício com ela. Porque você não vai continuar com ela pelo tempo necessário, entendeu? Comece por aquela que você gosta mais. Por que que a atividade física é bom para o tratamento da SOP, né? No que a atividade física ajuda a gente no controle hormonal? Primeiro que ajuda na qualidade do sono, melhora nível de estresse e de ansiedade, diminui fome, vontade de comer e necessidade de carboidratos. Tudo isso, gente, você vai ter com qualquer atividade física. Pode ser dança, pode ser pilates, pode ser caminhada com o cachorro, corrida no parque. Qualquer atividade física que você faça por prazer vai promover essas melhorias no seu dia a dia. Você vai dormir melhor, você vai ter mais autoestima, você vai ter mais disposição, vai melhorar a sua necessidade por carboidratos e alimentos doces e massas e pães. E, consequentemente, isso tudo vai te gerar menos estresse e menos ansiedade, que vai favorecer muito no tratamento da SOP. Lembra, gente, que a SOP tem 4 pilares de tratamento: a alimentação, a atividade física, manejo do estresse e da ansiedade e melhora do sono. Se a atividade física, que é um pilar,
também melhora o sono e também melhora o estresse e a ansiedade, essa atividade física tem um peso muito importante no nosso tratamento. E é por isso que a gente tem que começar com aquela que a gente gosta mais, tá bom? A Carol colocou assim: ninguém gosta de injeção, mas toma porque é preciso. Exercício físico é a mesma coisa. Nisso eu não concordo. Carol, todo mundo tem uma atividade física que ama. Muitas vezes a gente não descobriu que a atividade física é essa, né? Dia desses eu tava conversando com uma paciente lá no consultório e ela falou pra mim que não tinha nenhuma atividade física que ela gostava, que ela já tinha tentado de tudo, que nada tinha dado certo, que ela já tinha se inscrito nas melhores academias de São Paulo, gasto muito dinheiro, enfim, ela não conseguia aderir. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, me conta um pouquinho do seu dia a dia. E aí eu fui identificando a personalidade dela, né? Aquele tipo de pessoa que tem um nível de estresse maior, que ocupa um cargo importante numa empresa, tem alto nível de ansiedade, desconta muito da frustração, né, do trabalho e de tudo mais na questão da alimentação, come muito carboidrato, muita massa, muito pão, etc. E aí eu virei pra ela e falei assim, fulana, por que você não tenta fazer uma aula de boxe? E ela olhou pra mim com a cara mais engraçada do mundo. Tipo, Carol, eu já tentei fazer de tudo e você vem falar pra eu fazer boxe? É claro que eu não vou gostar. Eu falei assim, tenta, né? Faz uma aula experimental numa academia que nem vai te custar nada e pode ser que você se encontre. E aí ela voltou 30 dias depois pro retorno, né, pra segunda consulta e ela falou, Carol, até nisso você acertou. Tô apaixonada por aula de quick box e tô fazendo 3 vezes na semana. Então, gente, hoje em dia existe tanta opção de atividade física que uma delas vai se encaixar em você. Tem gente que prefere atividade em grupo, tem gente que prefere atividade sozinha, tem gente que prefere atividade de força, tem gente que prefere atividade de relaxamento. O importante é que vocês busquem uma atividade física que vocês gostem. E aí depois que vocês estiverem com essa rotina já bem instaladinha aí no dia a dia, já tá, né, com um padrão aí de atividade física bom, daí você pensa em evoluir para uma atividade física que de repente traga mais resultado estético, por exemplo, né, se esse for um dos objetivos. Ou uma atividade física que, por exemplo, te ajude mais com relação à resistência à insulina, ou uma atividade física que te ajude mais com relação aos hormônios. E aí, assim vai. Mas para começar, a melhor atividade física é aquela que você gosta. Combinado? Se você já ama atividade física, já é quase uma atleta, já tá super adaptada aí, né, ao dia a dia de esportes, a melhor das atividades para tratamento da SOP é a musculação, tá? Então não estava totalmente errado quem respondeu musculação, mas é que realmente começar pela musculação é tenso e a maioria das mulheres não gosta, né? Se sente julgada, se sente observada, se sente, enfim, né? Não se sente à vontade e não vai conseguir aderir com facilidade, tá bom? A próxima pergunta era na progesterona. Progesterona é o hormônio, né, do amor para as mulheres e para quem quer engravidar é uma grande aliada aí, porque promove o crescimento endometrial, né? Então o endométrio ele fica mais espesso. Isso faz com que o embrião se fixe melhor. E esse endométrio é quem vai nutrir o embrião nas primeiras semanas gestacionais. Na SOP a gente tem uma carência, né, de produção de progesterona. Como a testosterona tá alta, que é o hormônio andrógeno, consequentemente a nossa progesterona tende a cair. E muitas vezes essa é a razão da anovulação, né, da dificuldade de engravidar. E aí 300 pessoas colocaram que um dos aliados para o aumento da progesterona era o Vitex. Vitex Agnus. Alguém aqui já tomou chá? O chá é o melhor, tá? Mas também é vendido em comprimido, cápsula e tal. Não recomendo que ninguém use por conta, porque ele é benéfico para o aumento da progesterona, mas ele causa outras alterações hormonais que, dependendo do seu quadro atual, podem não ser interessantes, tá? E o correto, a alternativa correta também eram que os outros 2 chás que estavam ali também ajudam, né? Então, além do Vitex, a gente também tinha como alternativa lá a Bardana e o cardo de leite. Os 3 são fitoterápicos bem conhecidos e que ajudam muito no aumento da nossa progesterona, consequentemente melhorando as nossas chances de engravidar, tá bom? Carol, tem vários alimentos que podem promover esse aumento de progesterona, mas daí isso fica com um assunto de outra live, tá bom? Sono. 8ª pergunta era sobre o sono. E aí, muita gente errou, mais de 1000 pessoas erraram, só 50 pessoas acertaram porque não leram a questão. A pergunta era qual era a alternativa incorreta.
E aí lá tinha uma alternativa que o sono ajudava porque melhorava estresse e ansiedade, que é super correto, né? Noites de sono mal dormidas, uma qualidade de sono ruim faz com que a gente tenha uma liberação de hormônios prejudicada, e isso também faz com que haja um prejuízo, né, no tratamento da SOP. Uma das questões falava em relação a apetite, né? Quem dorme pouco ou dorme mal tem mais fome, tem mais vontade de comer no dia seguinte. E isso é verídico, tá? Porque é durante o sono que a gente libera grelina e leptina, hormônios que controlam a fome e a saciedade, então também era correta. E lá estava dizendo, uma das alternativas dizia que o sono ajuda no tratamento da SOP, porque enquanto a gente dorme, a gente não come. E era essa, obviamente, a alternativa incorreta. E aí teve muita gente que ficou perrengue da vida comigo, né? Como dizem os santistas aqui de São Paulo, ficou pistola. Porque disse que era mó pegadinha, né? Porque todas as perguntas eu tinha falado lá quais eram as alternativas corretas, e aí de repente surge uma alternativa incorreta. Poxa, que injusto, Nutri, não sei o que. Teve gente que ficou brava. E o que eu quero deixar muito claro aqui pra vocês, e que eu também falei na live passada, é que, gente, vocês têm que estar preparadas para as pegadinhas. A pegadinha da Nutri, gente, é a mais inofensiva das pegadinhas, né? Porque eu faço a pegadinha, mas eu explico na sequência, vocês aprendem e provavelmente vocês não erram mais. Então é uma pegadinha boa, né? Uma pegadinha do bem. O problema é que a gente vive caindo em outras pegadinhas não tão inofensivas assim. Pegadinha da indústria farmacêutica, pegadinha do shake da Herbalife, pegadinha do ginecologista que não entende nada de SOP e diz que só tratando com anticoncepcional para resolver o problema. Pegadinha da indústria, tanto alimentícia quanto farmacêutica, que quer empurrar cada vez mais produtos que a gente não precisa no nosso dia a dia. E se vocês não estiverem muito preparadas para esse tipo de pegadinha, provavelmente em algum momento da vida vocês vão tropeçar. E cada vez que a gente tropeça e cai, é mais difícil da gente levantar quando o assunto é tratamento da SOP, né? Porque os sintomas agravam, fica mais difícil, a gente se desespera, a gente chora, a gente acha que nada, né, vai ajudar e que nada vai melhorar. Então não fiquem bravas com as pegadinhas que a Nutri faz, tá bom? As pegadinhas da Nutri são pra ensinar, né? São pegadinhas corretivas, que eu brinco. E como a Carol colocou aqui, existe muita pegadinha do mal mesmo, né? Tipo, toma anticoncepcional pra tratar a SOP, usa tal remédio pra emagrecer, compra garrafada pra engravidar. Gente, alguém aqui, ó, abram o coração pra Nutri, sério. Abram o coração. Alguém aqui já comprou garrafada e já tomou garrafada pra engravidar? Parece assunto da minha avó, né? Tipo, na época da minha avó se falava muito nisso. Tipo, a mulher não consegue engravidar, ou tá casada há muito tempo, passa garrafada, faz garrafada e tal. E hoje em dia eu vejo nos grupos, principalmente do Facebook, muita gente oferecendo garrafada. A Aline falou que já tomou. Quem mais aqui teve coragem? Não querendo julgar, tá, gente? Eu acho que muita gente realmente tem o intuito de ajudar, tem o intuito de fazer o bem pro próximo, tem o intuito de colaborar com alguma coisa. Mas, cara, é muita loucura você comprar uma garrafada de uma pessoa que você não conhece. Pra quem não sabe, gente, o que é garrafada, garrafada é uma garrafa com remédio natural, entre aspas, ali dentro, entendeu? Normalmente é uma mistura de ervas, uma mistura de fitoterápicos. Só que assim, cara, primeiro, é uma mistura de muitos fitoterápicos. Você não sabe se você precisa de todos eles. Você não sabe se todos eles ali são pro seu caso, são pra sua necessidade. Quais são as alterações hormonais que você tem que poderiam fazer, né, bem ou mal no seu caso. Então eu acho bem arriscado. E segundo, quando você compra uma garrafada, gente, garrafada não é industrializada. Tipo, não tem uma indústria, não tem um órgão, né, que vai fiscalizar isso. Normalmente são pessoas curandeiras, né? São pessoas que trabalham aí com as plantas, tipo, as plantas curam e tal. E essas pessoas nem sempre são bem intencionadas, né? Então é muito complicado hoje você comprar uma coisa pela internet de uma pessoa que você não conhece, que você não sabe a procedência e que você não tem, como que eu vou dizer? Não pode ter confiança, sabe? É a sua saúde que tá em risco. Então isso é muito sério, tá? Então é muito complicado e infelizmente existe muita gente aí que tem como único intuito se beneficiar, né, do desespero das outras pessoas, se beneficiar enfim, da dor das outras pessoas,
do que as outras pessoas estão buscando e estão, às vezes, tendo dificuldade para conseguir, tá bom? Então, tomem cuidado com essas coisas. Chá. Eu comprei o chia amarelo e unha de gato. Cara, não faz isso, você não sabe se você pode usar, não sabe se é bom pro seu caso. Não se deve usar o chia amarelo e unha de gato juntos, na mesma preparação. Não é legal comprar eles em comprimido, porque o efeito deles é muito melhor do que no chá. Mesmo o chá tem um jeito correto de usar, o número de dias certos no ciclo para usar. Então é muito complicado essa questão, tá? Tomem cuidado, porque vocês podem ser aí pegas por uma pegadinha do mal, além da pegadinha da Nutri, tá bom? E no fim das contas, gente, dessas 8 questões, só 16 pessoas acertaram tudo. Então vocês precisam estudar mais, acompanhem as lives aqui no meu Instagram. Anota aí, para quem tá assistindo pela primeira vez, eu entro ao vivo toda terça e quinta, às 9 horas da noite. Algumas segundas e algumas quartas, né? Amanhã, às 9 da noite, a gente tem live aqui com a doutora Ivonilde. Ivonilde é gineco e é terapeuta holística, e a gente vai falar sobre os ciclos na mulher com síndrome do ovário policístico. Então, você que é portadora da SOP, sofre com ciclos irregulares, quer tentar entender um pouquinho o seu organismo, né? Quer tentar entender um pouquinho o funcionamento aí do seu corpo, fica ligado amanhã às 9 horas da noite aqui no Instagram, que você vai ter a oportunidade de conviver aí um pouquinho com essa gineco mara, que é a doutora Ivonilde. A gente fez uma live aqui na última vez e a gente falou sobre relacionamentos de pais e mães, né, com a mulher que tem SOP e o efeito disso na dificuldade de engravidar. Gente, foi fantástico, assim, é tipo meio que uma viagem. Eu acredito muito, então, fiquei ali, tipo, sem piscar no que ela tava falando. Pra mim faz total sentido e muita gente gostou e eu acho que mudou a vida de muita gente, né, aquela live. Se você não assistiu, tá disponível no meu IGTV e tá disponível lá no meu canal do YouTube também. Então, pra vocês que estão chegando agora, que são novas aqui no Cantinho da Nutri, gente, corre lá. E assiste também as lives passadas, né, os vídeos que já foram, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a entenderem melhor esse universo chamado síndrome do ovário policístico. Beleza? Pra quem tá começando agora também, muita gente perguntou sobre... Gente, amanhã, 9 horas da noite, tá? Aqui no meu Instagram. Muita gente perguntou sobre o desafio da SOP, né? Os 30 dias contra a SOP. E aí eu vou aproveitar aqui 3 minutinhos finais para falar para vocês que o desafio está com as inscrições abertas e começa na próxima segunda-feira. Como tem muita gente nova, muita gente que está me acompanhando faz pouco tempo, eu vou explicar aqui bem resumidamente o que é, mas depois quem tiver dúvida pode me mandar um direct ou inbox que eu explico, tá bom? O desafio de SOP, gente, é um programa de 30 dias para vocês aprenderem os primeiros passos para o tratamento da síndrome do ovário policístico de forma natural e sem medicamentos. Então, quando você faz a inscrição, você recebe um e-book. Lá tem alguns conhecimentos básicos, mas esse é só o seu ingresso, tá? Você vai receber esse e-book e é legal que você veja as informações que estão lá, mas quem tá me acompanhando aqui há bastante tempo vai achar as informações bem básicas e bem superficiais. Quem tá chegando agora vai achá-las interessantes. Mas acompanha, né? Olha lá a Raíssa falando, né, que o desafio é fantástico. Mais alguém que participou e pode dar opinião aqui pra vocês. E aí, depois que você recebe, então, esse e-book, na segunda-feira, no domingo à noite, na verdade, eu monto o grupo e coloco as pessoas, né, as inscritas nele. E a gente começa na segunda-feira. A partir daí, são 30 dias, onde eu te passo uma tarefa por dia. Então, você vai passar 30 dias do meu lado, comigo e com o Luiz, que é o nosso personal, e a gente vai passar tarefas para que vocês executem os conhecimentos dos conteúdos que a gente vai passar no dia a dia. Que tipo de conteúdo você recebe no desafio? Aulas minhas, aulas da endócrino, a doutora Andressa, aulas da doutora Viviane, que também é endócrino, aulas da doutora Ivonilde, que é a gineco, da doutora Juliana, que também é ginecologista, aulas do Rui, olha o Rui aí falando que eu sou a nutri mais top do mundo. Eu quero ver você falar isso para suas amigas nutricionistas, Rui Búrigo. Mas tem aulas do Rui lá também, aulas de vários profissionais que estão aí super acostumados e habituados, né, a trabalhar com a síndrome do ovário policístico. E ao mesmo tempo que você aprende algo nessas aulas, você tem uma tarefa para você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, durante 30 dias, você passa aí, né, boa parte do tempo comigo e com o Luiz, não só tirando as suas dúvidas, porque a gente faz um suporte diário no grupo, como também aprendendo através das aulas e dos demais conteúdos, tá bom? Coloquei lá
vários e-books, tem e-book de receita, tem e-book de chá, de fitoterápico. Gente, vocês recebem um e-book com mais de 40 sugestões de cardápios, divididos por sintomas. Então, quais são os melhores cardápios para queda de cabelo? Quais são os melhores cardápios para acne? Quais são os melhores cardápios para fertilidade? Então, tá tudo lá divididinho para vocês conseguirem ter acesso aí a todo o conteúdo da melhor forma, certo? Como que faz a inscrição, gente? Neste momento, o link azul do meu perfil direciona para o grupo de oferta do programa de combate à SOP. Mas você pode me mandar uma mensagem no inbox ou no direct, e aí eu te mando o link para você se inscrever no desafio, tá bom? Lembrando, gente, que o grupo começa no domingo à noite, né? Domingo à noite eu já crio e já coloco as pessoas lá, então não deixa para a última hora para você fazer a sua inscrição, porque na semana retrasada as vagas terminaram na sexta-feira. E aí quem se inscreveu no sábado e no domingo teve que esperar uma semana inteira para conseguir se inscrever e participar, certo? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da live, tá? Espero que vocês tenham aí aproveitado e tenham aprendido, né, alguma coisa com todas essas questões que a gente trouxe aqui. Se alguém ficou com alguma dúvida do que foi falado, não entendeu muito bem, fica tranquilo, tá? Me manda um inbox no direct que eu respondo aí pessoalmente e individualmente cada pessoa que me escreve. E para vocês que estão aí perguntando sobre o desafio, também pode me mandar uma mensagem lá e eu coloco o link para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença. Obrigada por terem ficado aqui 1 hora comigo. Quem chegou depois, quem acabou perdendo aí parte importante da live, fica tranquila, ela vai ficar salva aqui no perfil, então dá pra voltar lá e assistir desde o começo. E é isso. Quero agradecer mais uma vez a presença, avisar que amanhã às 9 horas da noite a gente tem live aqui com a doutora Ivonilde, então coloca aí o celular para despertar para você não esquecer, tá bom? A Jennifer perguntou, não sei em qual eu devo me inscrever. Jennifer, qual que é a sua dúvida? Vamos aproveitar e a gente já fala agora. A Luana falou, Bel, foi a única pessoa que eu ouvi falar que anticoncepcional não trata a SOP. Lu, muitos e muitos profissionais hoje já têm esse conhecimento, tá bom? Dr. Sérgio Cabral, que é ginecologista, a doutora Viviane da Endoquali, que é endócrino, a própria doutora Andressa do Endocrinologia em Dia, que vai estar na próxima turma do programa de combate à SOP com a gente. Então, os médicos que lidam mais com a síndrome do ovário policístico, hoje em dia já estão super acostumados com esse conceito de que o anticoncepcional não é tratamento da SOP, tá? Até porque, gente, a causa da síndrome do ovário policístico é uma causa genética com exposição a fatores ambientais. Não tem como o uso de um hormônio corrigir isso, sabe? Então a gente não pode dizer que trata. Não tem como algo tratar uma doença cuja causa do problema não está nesse tratamento, sabe? Então não tem sentido falar que o anticoncepcional trata a síndrome do ovário policístico. Eu sou nutricionista, então eu entro no tratamento realmente nos pilares, né, de alimentação, atividade física, por ser formada em nutrição e educação física, e manejo do estresse e do sono, porque a alimentação interfere diretamente, mas grandes profissionais aí da área de endocrinologia e ginecologia já dizem também que o anticoncepcional não é tratamento da SOP, tá bom? Vamos lá, mais alguém aqui? Então, os de Brasília estão muito desinformados. Lu, a doutora Andressa, do Endocrinologia em Dia, esses dias me indicou uma endócrino lá de Brasília. Tem uma participante dos 30 dias contra a SOP que é de lá e ela estava querendo passar com uma endócrino que entendesse mais de SOP. E ela fez a indicação de um médico que atende lá. Me manda um inbox e aí eu tento pegar esse contato para te passar, tá bom? Vou perguntar já para a doutora Andressa e aí assim que ela me passar eu já te encaminho. Edilânia, quero engravidar e tenho SOP. Tenho SOP e quero engravidar. Qual grupo me ajudaria mais? Gente, olha só, para quem tem síndrome do ovário policístico e quer engravidar, o melhor é começar pelo tratamento da SOP, tá? Então, a melhor coisa é a gente tratar a causa do problema. Lembra da parede mofada, que está mofada porque o cano vaza? A gente tem que tratar o cano que está vazando. A gente não tem que tratar a parede que está mofada primeiro. Então, primeiro a gente corrige o cano e depois a gente cuida da parede. E é a mesma coisa no sentido da gestação. Primeiro a gente cuida do seu organismo, primeiro a gente cuida da sua casinha, a gente corrige as alterações hormonais que você tem, para depois a gente se preocupar com a questão da fertilidade, que vai acabar melhorando como uma consequência, tá? Então, tanto os 30 dias contra a SOP como o programa de combate à SOP são bons no seu caso, porque a gente vai cuidar primeiro da base e uma consequência desse tratamento vai ser a melhora da fertilidade, com uma gestação não só natural, mas também muito mais saudável e muito melhor para você e para o bebê. Tá bom?
Então é isso, gente. Olha só, o Instagram já tá contando meu tempo aqui. Preciso me despedir, porque senão eu vou acabar saindo de supetão. Então, mais uma vez, obrigada pra vocês que ficaram aqui até o final. Quem tem alguma dúvida, quem quer dizer mais alguma coisa, agora é lá no direct, no Instagram, que eu respondo aí com o maior amor e carinho, tá bom? Beijo, meninas. Boa noite e até amanhã, às 9 da noite.